Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um momento aqui das Ciências Jurídicas da Gran Faculdade. Como você já sabe, é um momento que a gente vem aqui compartilhar temas interessantes com convidados especiais. E a meu lado está uma querida, tá? A professora Ana Paula Falcão, que veio aqui nos brindar com a sua presença. Seja muito bem-vinda, Ana. Eu que te agradeço, Núbia. Para mim é um prazer, tá bom? Estar aqui com você. Eu espero, né, da melhor forma, contribuir aqui com uma temática que ela é tão... a gente precisa, né, saber um pouquinho do mercado da comunicação, do jornalismo, e vamos seguir em frente. Sem dúvida. A Ana, gente, ela é super humilde porque o currículo dela é maravilhoso. Ela é graduada em comunicação social com habilitação em jornalismo, duas profissões que eu amo, produtora especialista em comunicação jurídica, e essa mulher aqui maravilhosa atualmente é produtora do TV Justiça, que com certeza você já ouviu falar, programa do STF, e atualmente ela apresenta os programas Saber Direito, Artigo 5º, que são focados em disseminar esse conteúdo jurídico de forma bem didática. E eu, aproveitando desse conhecimento todo da Ana, já a convidei para que ela seja professora da Gran Faculdade. Em breve vocês terão a oportunidade de ter uma aula super especial com ela, e ela vai falar hoje pra gente sobre um tema muito bacana, que é a questão humana, humanização, a perspectiva e desafios do mercado de trabalho em comunicação. A gente percebe muito, né, Ana, que muitos profissionais têm a técnica, mas eles não têm essa humanização. E eu queria que você falasse pra gente como que foi um pouco da sua trajetória. Então lá. Então, eu sou formada tem mais ou menos 12, 13 anos, né? E como qualquer pessoa normal, eu encontrei muita dificuldade para me inserir realmente nesse mercado da comunicação, que não é um mercado muito fácil, mas é um mercado que a tendência dele é crescer, né? Então, assim, a comunicação, ela é só TV? Ela não é só TV? Ela é só jornal? Não é só você trabalhar em algum jornal impresso ou coisas do tipo. Eu demorei um pouquinho, né, para chegar nesse pensamento. Se eu tivesse a tecnologia um pouquinho aliada a mim na época que eu me formei, seria um pouco mais fácil, né? Então, assim, vamos colocar 10, 12 anos atrás, a tecnologia não estava mais, né? Ela não era como ela é hoje em dia. Então, assim, estudando, fiz alguns estágios em locais muito bons. Depois que saí da faculdade, passei por um período também desempregada, como qualquer pessoa, né? Normal, alguns não ficam, mas eu fiquei. Me submeti a trabalhos que não eram realmente da minha área, mas com humildade segui e peguei muito freelancer de comunicação, e com os meus freelancers que eu fui, né, conhecendo pessoas, e essas pessoas foram passando o meu nome de boca em boca, né, vamos dizer assim, até eu chegar no meu trabalho atual, que é um trabalho que eu gosto muito, que eu prezo muito, que eu tenho muito respeito por ele. Ana, me conta aqui, como que você vê hoje o mercado de trabalho atual, para comunicadores, para jornalistas, porque a gente vê muito, sabe, Ana? Eu vou até dar um spoiler, porque a Gran Faculdade vai se enveredar por essa área de comunicação, então você aí, nosso aluno, que não é nosso aluno, já fica de olho, porque nós teremos cursos na área de comunicação, mas a gente vê uma resistência desses comunicadores, principalmente para a questão do curso digital, do curso online. Como que você vê a perspectiva hoje? Porque é diferente, né? Antes eu formava comunicadores para trabalhar ali no jornal físico, e hoje? Então, com relação a essa resistência, ela existe ainda, só que a gente tem meio que quebrar um pouco as amarras, né? A gente está em outro século, a gente está vivendo um novo momento tecnológico. Então, assim, eu fiz a minha faculdade de forma presencial. Só que o que acontece? Foi muito cansativo para mim. Todos os dias em sala de aula, né? Trabalhando, tendo que trabalhar para manter a minha faculdade e
todos os dias ali pegando meu ônibus, pegando minha bolsa e indo, né, para a faculdade. Hoje em dia não é muito assim, né? Eu recebo vários professores na TV Justiça para um programa que eu executo ele de forma diária. E a maioria desses professores, que são juízes, promotores, eles dão aula também de forma online, né? E eles passam para mim, falam isso para mim: Ana Paula, você dar uma aula de 1 hora, 2 horas, 3, 5 horas de forma online é muito mais puxado. Qual o motivo? O conteúdo, ele é muito maior, muito mais amplo, eles estudam para isso. O que é falado é gravado, ele permanece, né? Então, assim, a dinâmica, ela muda, mas também ela facilita um pouquinho, né, para quem está ali estudando. Então, assim, eu falo, assim, por experiência, né, não subestimem a graduação online. No meu ambiente de trabalho, eu vejo que existem pessoas que se formaram na graduação presencial e na graduação online. E, por exemplo, essas duas pessoas, elas ocupam o mesmo cargo. Então, assim, isso já está caindo por terra. É verdade. Isso, e a gente tem que se adequar, né, Ana? Porque Sim. hoje é possível, né, que as pessoas elas tenham um curso, uma formação de altíssimo nível, Sim. de altíssima qualidade, sem precisar sair do conforto da sua casa. Não. Ainda bem, porque imagina só se eu pudesse estudar só presencialmente, quantas milhares de pessoas não teriam acesso à educação? Sim, isso é verdade. A gente ainda tem um pouquinho essa questão, Núbia, de nem todo mundo tem condições de estudar. Né? Mas a gente pode fazer um esforço para ter um computador em casa de boa qualidade, né? Que a gente tenha um provedor de internet de boa qualidade. Sim. E fazer realmente essa graduação, que é muito importante. Muito. Outra coisa importante que eu tenho para falar com relação a essa graduação, muitos locais na área de jornalismo, eles não precisam, né, de um diploma ou coisa parecida. Porém, quando você chega no RH, isso é exigido. Sim. E aí, como é que você vai fazer? Não, a gente tem que se adequar. E é um diferencial, né, Ana? Sim. A formação, o ensino superior Sim, um diferencial. É um diferencial. E me conta, como diferencial, esses profissionais da comunicação, quais são os principais desafios que eles encontram hoje nesse mercado de trabalho da área de comunicação? Além dessa questão do acesso, dessa resistência de alguns com relação à formação e ensino superior, enfim, como que você percebe isso? Então, como eu havia falado, existe um pouco uma precarização com relação à área, mas a gente tem que lembrar que é para alguns setores, tá bom? Isso não significa que, por exemplo, você não consiga um trabalho em uma TV, no jornal, na rádio, não é isso. O importante é que você realmente foque na área que você tem muita vontade, né? A comunicação hoje, ela tá mudando muito. Então, assim, eu fiz algumas pesquisas bem bacanas sobre áreas de comunicação. Olha só que diferente aqui, só um minuto. Existe o jornalismo geek, né? Que tá super em voga, porque quantos jogos estão saindo, quantos livros estão sendo publicados, quantas pessoas são apaixonadas, né, por mangás e assim por diante. O jornalismo político. Gente, é uma área que está crescendo muito, né? Então, assim, pesquisem mais. Se você tem vontade, pesquisa sobre a política, como que ela funciona, como era há algumas décadas atrás, como que iniciou esse processo político, jornalismo econômico que nunca sai de moda, jornalismo animal, cultural, né? E eu ontem pesquisei uma coisa que eu achei muito interessante, jornalismo com foco em astrobiologia, né? Estudos que estão realmente assim fora aqui do planeta Terra. Então, poxa, gente, se você tem vontade de estudar alguma coisa específica, estude, né? Então, o jornalismo, ele está muito em voga, relações públicas também,
Nos últimos meses, tive um trabalho muito desafiador como jornalista e também nessa área de relações públicas. Eu trabalhei em um local, em uma grande empresa, que é melhor não citar aqui, porque assim, é uma empresa particular, né? Que, poxa, o nível da empresa era altíssimo, só que a comunicação era muito solta, entendeu? Então eu tive também que me adaptar ao processo de trabalho que estava sendo me demandado. E eu observei que como eles precisam de jornalistas e de pessoas das relações públicas. Então, assim, eu tomei um choque quando eu entrei nessa empresa e falei assim, gente, isso aqui precisa ser feito. Não tinha um fluxo, né? Não tinha nenhum fluxo de trabalho, não tinha nenhuma material de apoio para que contasse realmente a história dessa empresa. Então eu falei, poxa, esse local aqui é um ótimo local para várias pessoas entrarem, né? E é isso. E me conta aqui, Ana, é inquestionável que a tecnologia ela mudou a forma de se trabalhar, de se experienciar, a forma como a gente vê muitas profissões. Sim. Inclusive, muitas profissões foram extintas, né? Mas na área de comunicação, aquele profissional, que seja o jornalista, que seja na área de comunicação mesmo, na área de RP, ele pôde ter um nicho de trabalho muito maior. Sim. E tem ferramentas, aplicativos que permitem isso. Você indicaria alguma ferramenta, algum aplicativo? Então, indico vários. Olha só, quando você fala disso, desse avanço, né, da tecnologia na comunicação, eu lembro do ludismo. Depois, se vocês puderem, pesquisem um pouquinho sobre isso, né, que foi uma revolução inglesa, a revolução das máquinas no século XIX. A gente tem que lembrar que muita coisa mudou. A gente está no século XXI. Se aperfeiçoem, né? Usem a tecnologia, os aplicativos, os sites ao favor de vocês. Por exemplo, nesses últimos tempos que eu venho trabalhando em várias áreas, vários trabalhos, eu uso aplicativos simples, mas que para algumas pessoas elas encontram realmente dificuldades. Um exemplo, poucas pessoas têm o seu currículo no LinkedIn. Verdade. Né? Poucas pessoas usam Canva, que é muito simples para colocar, fazer agendamento. Poucos jornalistas conhecem o Pinpoint, que é um site que ele já faz a transcrição toda de áudio. Claro que existem alguns detalhes que a gente tem que ouvir, tem que arrumar, mas assim, é uma ferramenta muito boa para edição. Sim. Né? E números, né? Se eu for falar aqui, vão ser vários. Mas esses aí já realmente já facilitam muito o trabalho. Né? E outra coisa, o que você não sabe, tente procurar saber. Se está com dificuldade em alguma ferramenta, pesquise, faça disso realmente um hobby seu. Poxa, eu quero aprender como que funciona, né? Porque isso daí, infelizmente, gente, quem não se adequar às novas tecnologias vai ficar muito difícil entrar no mercado de trabalho. Hoje em dia, você até o Excel, né? O jornalista não usa muito Excel, é texto. Não, gente, o jornalista usa sim. Pessoas da comunicação usam muito essa ferramenta. Então, acessem, pesquisem, entendeu? Não tenham receio disso. E no ambiente de trabalho, ajudem também as pessoas que não conseguem ter essa dinâmica, né, com o sistema. Eu tive uma oportunidade de trabalho, inclusive dentro da TV Justiça, onde eu fiquei 3 meses, né, contrataram várias pessoas de várias idades. Eu percebi que esse grupo de pessoas mais jovens, eles estão muito descolados. Sim. Né? Então, assim,
Eu pedi para uma colega de trabalho enviar um e-mail para mim e ela teve uma resposta muito rápida com relação a esse e-mail. E ela tinha acabado de sair da faculdade. Aí eu falei, deixa eu te perguntar, como que você teve essa resposta tão rápida? É a informalidade. Ela mandou um e-mail rápido, sabe? Não precisa de tantos dedos para você escrever um e-mail, para você se comunicar com alguém. Tem as redes sociais também. Então, assim, vamos pegar essas coisas boas, né, pra gente. Você já trouxe aí vários conselhos, né, de carreira. E baseado na sua vasta experiência, né, que a gente sabe que você tem, qual seria um conselho que você deixaria, Ana, para os novos comunicadores, principalmente relacionado àquele dilema? Como conciliar a vida profissional e pessoal? Olha, quando você tem um trabalho que você trabalha 6 horas por dia, 8 horas por dia, mas lembrando, né, que na questão do jornalismo, as horas, ela existe, né, de acordo com a CLT, se eu não me engano, é o artigo 303, e ele vai até mais ou menos o artigo 304, existe uma limitação, um horário fixo para você trabalhar. Então, assim, dentro desse horário, faça o máximo para as coisas acontecerem ali dentro, né? Mas, se você que tiver que trabalhar um pouquinho mais também, não tem problema. A questão é o seguinte, tenha um equilíbrio entre o trabalho e a sua vida pessoal, porque senão realmente vai ter um desgaste mental muito grande. A informação, ela não para, né? Então, assim, quem trabalha, por exemplo, em uma TV, o seu telefone não para, né? Então, assim, mas você tem que se dar ao direito também de você ter esse descanso, ter essa pausa para sua mente resfriar, né? Então, assim, é isso. Maravilhoso, Ana. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes, os nossos alunos ficaram aqui curiosos, né? E ficaram maravilhados com as coisas que você trouxe. Para a gente encerrar, então, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para os nossos alunos, para aqueles que querem ser comunicadores como você. Sim. Gente, eu, assim, na minha opinião, não ter medo é um grande passo. Não tenha medo, apareça, né? Existem eventos de comunicação ótimos, né? Se você não souber onde ir, entre no sindicato dos jornalistas, né? Entre em outros locais que possam viabilizar esses eventos. Não é errado você aparecer como estudante, como já um profissional, como um estudante um pouquinho mais velho, né? Apareça, veja qual realmente é o nicho que você quer, o que você mais se interessa, o que você tem mais desejo de trabalhar. Porque, assim, a comunicação, ela é vasta, né? Eu fui parar no STF para trabalhar, então, assim, é uma coisa que eu não esperava, fui aprendendo ao longo do tempo como que funcionava lá dentro. Então, assim, apareça. Eu vejo que grandes empresários, hoje em dia, eles estão, por exemplo, em todos os eventos. Sim. Né? Então, assim, não custa nada você aparecer 10, 20 minutinhos, você falar quem você é. Entregue também o currículo de vocês, né? Não tenha medo de entrega. Se vocês tiverem receio de mandar uma mensagem no Instagram, coisa parecida, apareça nesses eventos, entregue, né, na mão da pessoa. E é isso, é vida que segue. E não perder realmente a fé, né? E estudar, principalmente, porque hoje em dia não tem como. Essa formação continuada, ela é essencial para qualquer profissão. Sim. E a comunicação, ela permeia também qualquer profissão, né, Ana? Eu preciso ser um bom comunicador. Eu preciso comunicar, inclusive, o que eu estou sentindo, o que eu estou passando, o que eu quero, o que eu não quero. Essa comunicação é essencial. E eu sempre digo para os nossos alunos aqui na Grão Faculdade, Ana, que esses eventos
para além da formação continuada, eles servem como um grande network. Ninguém vai te descobrir se você estiver trancado na sua casa. Não vai descobrir. Infelizmente, não vai descobrir. E assim, não tenha receios, né? Se você for em um local, claro, na comunicação todo mundo se fala, são pessoas muito livres, mas assim, não tenha medo se uma pessoa só pegar o seu currículo, dobrar, ou se você vê que jogou fora ou coisa parecida. Não tenha receio disso, segue em frente, que a tendência para quem está fazendo o correto, né, não tem erro. Né? Você vai se posicionar em um bom local de trabalho. É isso. Ana, eu ficaria aqui, né, horas te ouvindo, até porque você é uma querida. Você tem uma energia maravilhosa, Obrigada. Uma experiência maravilhosa para compartilhar. Eu quero te agradecer imensamente pelo convite, pelo seu tempo e por compartilhar isso aqui conosco, mas principalmente com os nossos alunos da Gran Faculdade. Eu que tenho que agradecer. Muito obrigada mesmo. Nós que agradecemos. Você, muito obrigada pela presença e não se esqueça, encontro com a ciência jurídica, sempre um tema relevante com convidados especialistas para você. Até o nosso próximo encontro.